Olá pessoal, mais um episódio da Além da Ferida. Meu nome é Gabriel Rezende, sou cirurgião plástico. Meu nome é Kedma Marques, sou enfermeira dermatologista e hoje nós vamos entrevistar uma enfermeira dermatologista especialista em pediatria, a Thaís Brito. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência nessa área da pediatria. Thaís, para começar a nossa conversa aqui, o que te levou a querer trabalhar com criança na pediatria? O que motivou você a ir focar nessa área da pediatria? Na verdade, a pediatria ela caiu no meu colo, né? A gente já trabalhava com tratamento de feridas em adulto e de repente começou a surgir a demanda de crianças para a gente atender. E aí eu me deparei com um cenário onde as crianças elas não tinham suporte, principalmente no tratamento de feridas. E as pessoas não sabiam lidar, os profissionais não sabiam lidar. O que eu faço? Eu posso debridar a ferida dessa criança? Quais os produtos que eu posso utilizar? Ou como que eu vou avaliar essa ferida? Então eu comecei a observar que a pediatria, no tratamento de feridas, ela estava desassistida. Então, não tinha um profissional capacitado que conseguisse resolver o problema daquela criança, né? Evoluir aquela ferida e tirar principalmente aquela criança de risco até de vida, muitas das vezes. E foi aí que eu falei, cara, é uma área que precisa de cuidados específicos. A pediatria, no modo geral, é tudo diferente do adulto. Né? Quando você vai ver a questão da pele da criança e a pele do adulto, é totalmente diferente. A pele da criança é muito mais fina do que a do adulto. Então, o que eu posso usar nessa criança? Então, foi aí que me motivou, por ver que as crianças tinham, sim, feridas, mas que os profissionais não sabiam lidar com essas situações. A criança não é um pequeno adulto, né? Uma criança, é um ser vivo totalmente diferente, com fisiologia particularizada, a pele, igual você falou, tem sua demanda específica. E qual hoje é a sua maior demanda na pediatria quando se fala em feridas? Olha, a pediatria eu falo que é uma surpresa. Todos os dias a gente recebe, assim, pacientes com diagnósticos diferentes. Hoje, falando de hoje, atualmente, a minha maior demanda são os pós-operatórios, principalmente de pós-PAD, né? Que é uma malformação congênita que vai dar aí nos meninos, onde a uretra ela não está no local correto. Então, muitas das vezes, o pós-operatório dessa criança tem bastante intercorrência, como a perca de enxerto, deiscências, infecções, enfim. E é um local de difícil manuseio. E quando essa criança opera, ela vai para onde? Vai para casa. Com a mãe. E muitas das vezes a mãe não sabe como lidar com aquilo, né? E aí a criança chora, ela não quer que você toca, e aí a mãe não sabe que produto que eu vou usar, porque a primeira prescrição que a gente vê muito são pomadas, antibióticos, sem indicação. E ao invés de melhorar, acaba que essa criança tem uma evolução não muito boa. Muitas das vezes essa decência aumenta, aí perde retalho, tem que fazer uma nova reabordagem, enfim. Mas a criança, como eu disse, tem uma surpresa. Tem vezes que a gente tem muito pós-operatório, tem vezes que a gente tem as alergias, né, através de medicações ou virais. Então, varia muito na pediatria. Na questão do pós-operatório que você comentou, assim, que você cuida das crianças, como é que a enfermagem, você nessa função, presta assistência ao pós-operatório? É da limpeza, da higiene, é só da orientação, é do manuseio inicial, ou você acompanha até o processo de cicatrização que passa ali no processo proliferativo, que é de um mês? Como é que funciona essa dinâmica sua na assistência no pós-operatório? Bom, principalmente a orientação aos pais. Porque o que a gente observa hoje dentro de uma unidade hospitalar? Muitas das vezes, por ser criança, os profissionais deixam para a mãe fazer. É uma demanda que a gente vê muito. E muitas das vezes a mãe não tem essa orientação. Então, quando eu chego para avaliar uma criança de pós-operatório, a primeira pessoa que eu oriento é a mãe. A primeira pessoa que eu ensino a fazer o curativo é a mãe. Porque, na maioria das vezes, a criança opera e vai para casa. E por mais que você oriente a equipe, muitas das vezes essas informações não são passadas para a família. Então, primeira orientação, a limpeza.
que é o essencial, que é primordial para uma cicatrização. Segunda orientação, qual produto eu vou utilizar? Então, por exemplo, muitas das vezes ela sai com prescrição ali para usar uma neomicina no pós-operatório. Qual é o sentido de usar uma neomicina num pós-operatório imediato? Não faz sentido. Muitas das vezes a mãezinha não é nem orientada a usar nada, é só limpar com água e sabão. É algo que a gente conversa bastante, né? Eu falo, gente, você tem que entender a realidade dessa família. Quantas pessoas tem nessa casa? Quantos sabonetes tem dentro desse banheiro, né? É um sabonete para a família inteira. A mãe vai lavar com água e sabão. Ela só tem um sabonete que todo mundo toma banho. Aí o que acontece? Os índices de infecção no pós-operatório, principalmente quando o paciente vai para casa. Então, são informações tão básicas que faz total diferença. Às vezes, a gente também faz a prescrição de quê? De laser terapia, que vai ajudar muito na cicatrização, né? Porque ela favorece a angiogênese, vai aumentar a irrigação sanguínea, vai diminuir a dor, vai diminuir o edema. Então, isso auxilia. Mas nada do que um curativo bem feito. Isso é essencial para a gente ter um sucesso na cicatrização de lesões em crianças. E Thaís, hoje nós sabemos que tem muitas crianças prematuras, né? Sim. Que nascem prematura e precisa ficar no ambiente de UTI, né? E algumas outras crianças também nascem com algumas doenças raras, outras complicações. Quais são os índices? O que tem acontecido aí dentro do nosso estado, né? Que está sendo... Algumas coisas não são raras, né? Mas outras acabam sendo raras. Mas como que funciona? O pessoal ele se sente chamado? Como que está funcionando isso aqui dentro de Cuiabá? Hoje, por eu estar bem presente dentro dos hospitais, tanto no privado como no público, quando tem uma doença rara, por exemplo, epidermólise bulhosa, né? Geralmente eles me chamam para fazer essa primeira avaliação. Por quê? Uma criança com epidermólise bulhosa, você tem que ter muito cuidado. Primeiro, você tem que pegar um acesso nela. Não vai ter como, você vai ter que pegar um acesso. A primeira coisa que o profissional vai fazer para pegar esse acesso vai ser o quê? A higienização com álcool 70. É a primeira coisa. E em criança com epidermólise bulhosa, você não usa álcool 70, porque queima a pele, né? E aí começa a dar bolhas. Aí tem aquela questão, tem bolhas, eu estouro ou não estouro? Na epidermólise bulhosa, é obrigatório, você tem que estourar. Porque se você não estoura, o líquido dentro daquela bolha ele vai se espalhando e vai soltando a epiderme da derme. E as lesões ela começa a aumentar nessa criança. Então é um cuidado totalmente diferente. Eu vou usar um esparadrapo, por exemplo, numa criança dessa? Hipótese alguma. Quanto menos dispositivo que adere à pele dessa paciente, você tem que usar menos, sempre menos na criança com epidermólise bulhosa. Por exemplo, a gente usa a malha tubular, que é o Polfix, não sei se vocês já ouviram falar, né? É aquela malha que ela se adequa à parte do corpo do paciente, porque ela não vai grudar. Se ele edemaciar, ela vai esticando juntamente. Então, ela não aperta, não garroteia. Então, você assegura que essa pele desse paciente não sofra nenhum dano. Então, essas doenças mais raras, nem todos os profissionais estão capacitados para receber essa criança e fazer os cuidados. Eu já tive casos de mesmo orientando, principalmente essas crianças com epidermólise bulhosa, muitas das vezes ela pode ter a mesma lesão na pele, ela pode ter interna. Então, muitas das vezes ela pode ter uma ruptura de intestino, ela vai precisar passar por uma cirurgia. Primeira coisa que eu oriento, não use PVPI tópico nessa criança. Né? Porque vai queimar toda a pele dela. Então, vai ter incisão cirúrgica e a pele em volta vai queimar. E essa pele vai soltar e vai virar uma lesão imensa. Então, são orientações básicas. Mas eu já peguei casos de mesmo orientar, fazer e essa criança ter complicações gravíssimas. Então, hoje em Cuiabá, e na verdade, na região de Mato Grosso, nós temos vários casos de crianças com epidermólise bulhosa, né, que é uma doença rara, mas que no Mato Grosso acontece muito. Então, assim, a gente já pegou casos de famílias inteiras ter epidermólise bulhosa, mas não ter acompanhamento. O pai falar assim, nossa, eu sempre tive essa ferida.
Aí meus filhos nasceram com a ferida e tá tudo certo. Se acostumaram com isso. Porque hoje, os curativos de uma criança com epidermólise bulhosa não são baratos. Porque tem que ser curativos que não sejam traumáticos na hora da remoção. Tem que ser curativos com ação bactericida, principalmente porque vai estar exposta essa pele e o risco de infecção ele é muito grande. Então, são curativos caros. Então, na maioria das crianças, elas precisam de uma ordem judicial para conseguir. Então, tem crianças que gastam hoje 60, 100 mil reais de curativo mês. Depende da gravidade da epidermólise bulhosa. Então, temos a Deba Brasil, que ela é uma associação, que ela oferece um kit borboletinha para essa criança. De imediato. Assim que ela nasce, a gente comunica essa associação manda um kit borboletinha para essa criança. O que contém nesse kit? Várias marcas, indústrias, elas dão como amostra produtos para usar no tratamento da ferida dessa criança. Thaís, a mesma prescrição que eu usei no primeiro dia, talvez daqui 6 meses, 1 ano, ela vai continuar usando? Não. A criança com epidermólise bulhosa, ela é incrível, por quê? Às vezes você está usando um curativo essa semana, na próxima ela já não se adapta. Você tem que trocar. Não tem uma marca específica. Então, nesse kit vem várias marcas, porque vai depender da adaptação da criança. Acabou esse kit, muitas das vezes as indústrias continuam doando até que essa paciente receba do estado ou do município esses curativos para fazer o tratamento. Qual que é o nosso maior desafio hoje? Geralmente, se faz essa prescrição pelo menos para 3 meses, mas aí muitas das vezes a justiça libera só o curativo para 1 mês. Aí até essa criança vai ter que entrar com o processo de novo. Todo esse processo ser resolvido, ela ficou sem curativo. Aí, se as indústrias não fizerem as doações, muitas das vezes a família faz vaquinha, faz rifa para conseguir comprar esses produtos, essa criança muitas das vezes vai parar na UTI com infecção. Então, hoje a gente tem um caso mais grave, não vou citar nomes, né? Mas nós temos uma criança muito grave no Mato Grosso que passa por essas situações. Então, a gente tem ali o Hospital Regional de Cáceres. Ele é um hospital que acaba tendo uma referência também em coberturas, em comissão de curativos. Então, é um lugar que tem maior assistência para esses pacientes. E acaba que essa criança ela tem essa assistência. Mas, fora disso, a família fica desassistida. E muitas das vezes a gente perde, infelizmente. Sim. Então, a gente já pegou caso de crianças com EB, que ela foi toda engessada. Gesso. E o que acontece? Essa criança morre. Não tem o que fazer. Por quê? O gesso, ele fica ali duro e ele vai causar mais lesões e infecção. Não vai fazer nada, não vai resolver o problema da criança. Então, são coisas que a gente precisa ter um cuidado, ter um conhecimento. Doenças raras, não é qualquer curativo que eu vou colocar. Tem problema não saber? Não. Mas se eu já tenho um diagnóstico, é uma epidermólise bulhosa, eu tenho que procurar saber, conhecer o que eu posso ou não posso usar de imediato naquela criança. Porque isso vai salvar a vida. Criança, o interessante ela evolui muito rápido para bem, mas também evolui muito rápido para uma piora. Então, sim, uma decisão sua errada, você coloca a vida daquela paciente em risco. A gente não tem muita opção de erro. Aí, às vezes, as pessoas pensam, cara, é só um curativo. Não é só um curativo. Você falou sobre não passar álcool 70 ou PVPI. Normalmente, qual que é o antisséptico de eleição para esse tipo de lesão? Geralmente, a gente usa o PHMB, solução aquosa. Clorexidina seria uma segunda opção ou não? Também não. Clorexidina a gente evita pela questão da citotoxicidade dela. Não tem PHMB, Thaís. Não tem nada. Vamos usar aí um sorinho para fazer a higienização. Ah, mas eu preciso fazer uma cirurgia. Vai ter que ser a clorexidina aquosa. Aquosa. Mas não pode ser alcoólica.
porque o álcool acaba queimando a pele da criança. Você falou sobre engessamento e aumenta as lesões. Então a epidermólise bolhosa, ela também tem uma questão trauma, aumenta ou não? A pele já é frágil por si só? A pele já é frágil por si só. E ela se solta ao trauma. E ela se solta ao trauma. Então, por exemplo, uma criança com EB, a gente tem aquela mania de pegar a criança aqui debaixo dos braços, né? Hipótese alguma, você pega uma criança assim. Com EB, você pega nas costinhas e no bumbum. Porque qualquer força de fricção que você fizer nela vai abrir uma bolha. Abriu essa bolha, você tem que estourar. Então, eu já peguei caso de bebê, assim, já que nasceu, assim, recém, que ele tem uma bolha no dedo. E aí, a hora que eu estourei, que eu fui tirar, ela fez todo o desluvamento e saiu juntamente com a unha. Aí, a primeira coisa que me fala, não estoura a bolha. Gente, nesse caso, eu tenho que estourar. É controle, né? Então, para essa criança é o melhor. Então, assim, a criança, muitas das vezes eu vejo que o profissional, ele tem dó. Mas com dó, a gente não resolve nada. A gente precisa ser profissional e saber o que pode ou não fazer naquela hora. Interessante. Você falou sobre um caso, né, que a criança vive, mas tem algum caso maior que você, ou esse mesmo, te impactou mais nessa gestão, nessa fase de assistência mais não público infantil? Algum caso que você queira compartilhar com a gente, mostrando que o conhecimento que você detém e resolveu um problema que às vezes quem estava assistindo foi necessário para resolver um problema maior. E essa questão do sabonete eu vou levantar aqui, que eu aprendi foi com você, que uma vez você chamou, ela falou isso para mim no consultório. E a partir desse dia até hoje eu aviso o paciente, sabonete seu é o único, viu? Porque esse negócio de compartilhar tá errado, mas eu queria que você falasse algum caso impactante, acho que é legal, a experiência sua. Tá. Um caso que me impactou bastante, porque a criança, querendo ou não, você se envolve com ela, emocionalmente, né? Eu falo assim, não tem como você não se envolver, a gente até tenta pra gente se resguardar também emocionalmente, mas teve uma criança com necrólise epidérmica tóxica que eu peguei pra atender, que pra mim, assim, foi impactante. Aquela criança me fez chorar mesmo. Porque era uma criança, assim, tão sensível, ela tinha 4 anos. E ela chegou, a evolução dela foi muito rápida. Quando ela chegou pra gente no hospital, aqui em Cuiabá, ela era do interior. Ela já estava com todos os sintomas da necrólise epidérmica tóxica, porque a gente tem a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise. Qual que é a diferença uma das duas? As duas estão relacionadas a um processo alérgico. Pode ser a medicação, como pode ser também a reações virais. Enfim, ela foi a uma medicação ibuprofeno. Algo que ela já tomava, ela teve uma síndrome gripal, tomou ibuprofeno e de repente começou a aparecer várias bolhas pelo corpo. Ela foi transferida para cá. Quando ela chegou, eu fui a primeira a avaliá-la. Então, a gente já fez todo o procedimento, né? Qual é a prioridade? Fala assim, uma das maiores dificuldades do profissional é olhar para um paciente e definir a prioridade. Então, quando eu olho uma ferida, minha prioridade não é cicatrizar de imediato. Eu tenho que entender todo o contexto. Então, quando eu vejo que uma criança, principalmente no caso dela, estava cheia de bolhas, a pele soltando, que é o que acontece com a necrólise, porque é mais de 30% do corpo que ela afeta, já a Stevens-Johnson é menos, é de 10%, né? Então, minha prioridade é prevenir infecção. Então, eu estou dentro do hospital, SUS, e o que eu tenho como cobertura para prevenir infecção em uma criança? Nada. Eu tenho o quê? Sulfadiazina de prata. É o que eu tenho, né? Seja, quando tem. Mas se eu for usar uma sulfadiazina de prata numa criança, eu vou ter que trocar todos os dias. Não tem como eu deixar 48 horas. Então, já é uma criança que está com muita dor, porque as terminações nervosas estão totalmente expostas.
E outra, você não consegue fazer a remoção da sulfadiazina de prata totalmente da pele da criança. Então, a gente fez uma força-tarefa, fizemos vaquinha e nós compramos o PHMB, gel, para passar. Às vezes as pessoas me perguntam, Thaís, mas ele não é para desbridar? Aí, vamos lembrar que o hidrogel, né, ele vai favorecer o debridamento autolítico. Não tem nada para debridar, ele não vai debridar. Mas eu usei com o objetivo de prevenir infecção. Segundo passo, usar um curativo não aderente. Isso é primordial. Por quê? Minha paciente está sem pele. Se eu usar uma gases normal, o que acontece? Ela gruda. Quando o meu tecido de granulação começa a crescer, aqui é a gases normal, ele vai crescer entre as gases. Então, quando você tira, você arranca, você traumatiza. Então, o que acontece? Sangra. Então, essa minha paciente, eu fiz o primeiro curativo, fiz toda a prescrição. Eu me recordo que na segunda troca eu não estava no hospital, eu estava viajando, porque foi um curativo voluntário. E aí eles colocaram gases normal nessa criança. Porque parece que não tinha mais gases de rayon, enfim. Quando eles removeram essa criança sangrou dos pés à cabeça. Sangrou muito. Eu lembro que quando gravaram o vídeo do pescoço dela, eu chorei. Eu falei, gente, vocês cortaram o pescoço da menina? Sabe o que o sangue tá assim jorrando? Eu falei, o que vocês fizeram? Não, tá, isso foi só a troca de curativo. Então, assim, ali, aquela troca poderia ter matado aquela criança. Ela teve que tomar bolsa de sangue, se restabelecer. Enfim, voltando à prescrição anterior, a gente conseguiu mais gases, conseguiu mais produtos, a gente conseguiu cicatrizar ela em 29 dias. Então, esse foi um caso que me marcou muito. Porque ali, eu já sabia que o curativo fazia diferença, mas ali eu vi que um erro, uma gases, faz uma diferença muito grande. E por conta de uma gases, você pode matar um paciente, dependendo da gravidade desse paciente. Então, assim, são casos que a gente precisa avaliar de uma forma bem cuidadosa. Às vezes, a gente se depara com casos graves em um ambiente onde a gente não tem recursos. Mas aí eu sempre falo, você, como pai ou mãe, ou se for seu irmão, enfim, você não gostaria de saber se existe outra forma, outra alternativa para ajudar aquele ente querido que está ali? Você gostaria de saber. Então, eu falo, gente, não tem desculpa que o hospital não tem. Você, como profissional, você tem que orientar a família. O hospital não tem. Mas eu sei de um produto bom que a gente pode colocar e salvar a vida dela. A gente tem que dar essa opção. Então, o que a gente observa? Ainda existe muita cultura do que a ferida vai cicatrizar sozinha. Né? Ah, é só a ferida, vamos preocupar com a parte sistêmica. Não. A gente precisa preocupar com tudo. Se faltar, por exemplo, um remédio, um antibiótico, algo muito grave, o médico ele vai comunicar à família, não tem. Precisa agilizar. É a mesma coisa, é o curativo. O enfermeiro ele tem a responsabilidade de prescrever e de orientar a família. Então, você tem que dar essa opção. Se a gente não tivesse dado a opção para aquela mãe, hoje a criança não estaria viva. Por conta de um curativo. Simples. Que muitas vezes é pré-julgado, né? Não vai ter condições de comprar, não, né? Prejulga a situação, ou por ser o SUS, ou por ser mesmo particular. Não, porque tem convênio, então fica com medo. No SUS, a gente esbarra na situação, se eu falar pra fazer e a família processar e falar, né, que a gente esbarra muito nisso, e a gente tem essa questão também, que o SUS deveria fornecer. E aí, a gente conseguiria... Como que eu vou dormir à noite sabendo que eu poderia resolver isso, sabe? Isso acho que acaba mexendo muito com a gente na ponta, né? Na hora de ajudar. Mas dar a chance para as pessoas escolherem, né? Deixar a família escolher se elas querem ou não, né? Porque se a gente vem do preceito do direito do paciente, ele tem direito de escolher o tratamento que ele quer. Agora, quando a gente vem para a criança não tem direito a escolher nada. É os pais que definem.
Se os pais são leigos e a equipe não orienta os pais, qual a chance que essa criança tem? Nenhuma. Então, por exemplo, se uma criança ela está sentindo muita dor durante o curativo, é o que eu vejo bastante, muitas das vezes o profissional o que faz? Mãezinha, segura. Vamos segurar essa criança, vamos conter ela e vamos fazer o curativo. Ela pode estar gritando, ela pode estar chorando, não importa, tem que ser feito o curativo. E é agora. Porque o período da troca do curativo é agora. A criança tem opção? Não tem. Tem um cuidado humanizado? Não tem. Ele não tem direito de escolher o momento que ele não quer tem fazer. direito de escolha. Então, se nós que somos responsáveis pela vida daqueles pacientes quando está nos nossos cuidados, nós não temos esse olhar humanizado, a gente tira uma vida. A gente não permite que ela desenvolva. A gente não permite que ela tenha um cuidado humanizado. A gente não permite que ela passe por essa situação tão difícil com menos trauma. Aonde que estão os maiores traumas? Na infância. Então, se a gente for ver historicamente, estava até lendo uns artigos esse tempo atrás, que as primeiras cirurgias cardíacas feitas em crianças eram sem anestesia, porque acreditava que as crianças não sentiam dor. Então, hoje, se a gente trazer para hoje, eu vejo que as pessoas não se importam muito se a criança está sentindo dor ou não. Então, às vezes, um curativo que num paciente adulto eu gastaria, 30 minutos, numa criança fica 2 horas, 3 horas. Por quê? A dor dela me importa, porque a dor interfere no processo de cicatrização. O estresse dela interfere. Então, é um olhar muito amplo. A gente tem que ter essa humanização com a criança. Você estava falando sobre Steven Johnson, eu achei interessante você falar a forma como você conduziu. Você usou o hidrogel PHMB, gás de rayon, e por cima você colocava uma cobertura secundária, tipo compressas, ou você utilizava, pode se chamar compressa algodonada, ou pompom, para ficar mais fácil, e usava o Polfix para fixação. Para fixação. A gente sabe que às vezes isso acomete mucosas, né? Você falou da parte interna, mucosa. Na boca, teria alguma coisa pra gente utilizar, pra gente fazer cobertura? Não tem muito, a gente pode utilizar laser. O que você faz nesses casos para aliviar a dor, para recuperação dessa lesão também? Geralmente na necrólise e na Steve Johnson é uma das características que acomete a mucosa, né? A boca é a parte mais acometida e é a parte que mais sangra. Então, hoje a gente não tem muita cobertura para essa região, então a gente faz muito laser. Nessa criança específica, eu usei o Membracel, que ele é uma membrana de celulose. Como ela não tem gosto, não tem sabor, ela não dissolve, eu coloquei nos lábios só para proteção, para quando a criança fosse falar, não ficasse tendo atrito, porque toda vez que ela falava, sangrava muito. Então, são opções, ou laser, ou um Membracel, e muitas das vezes a gente também pede orientação para um dentista para ir lá avaliar, para fazer higienização ali dos dentes. Por quê? Como sangra bastante, muitas das vezes tem muito coágulo, então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. E a questão da alimentação? Normalmente esses casos tem que passar sonda, nasointeral? Sim, na maioria das vezes passa sonda, tá? Dependendo da gravidade das lesões na mucosa. Às vezes não atinge muito a mucosa, mas tem casos que atinge, aí tem que ser passado a sonda para fazer a alimentação. Perfeito. Thaís, e o que mais tem aparecido para você em relacionado a feridas raras, a lesões raras em criança? Fora a EB, que a gente conversou agora bastante sobre ela, existem outras feridas que são raras, né? Que estão acometendo as crianças. Aqui em Cuiabá, doenças raras de pele que eu peguei graves são epidermólise bulhosa e tem a ictiose, né? Que ela é uma doença genética também que causa desidratação na pele dessa criança. Mas é algo muito fácil de se resolver, né? Que é a hidratação, tanto tópica quanto oral. Então, a criança ela consegue ter uma vida normal, diferente da epidermólise bulhosa. Que a epidermólise bulhosa, você fecha a ferida e ela abre. Até a fase adulta, até esse paciente vir a óbito, na verdade, né? Falando em raridade, você já teve algum caso? Porque assim, na cirurgia plástica, a gente, quando é chamado, às vezes tem aplasia cutis, né? O paciente vem sem. Você já teve experiência em Cuiabá com algum caso desse ou não?
A que eu peguei foi justamente num paciente com um EB e nos pezinhos. E tinha aplasia também? Sim. Premiado. Então, tem casos, eu peguei também uma criança bem sindrômica, com um EB, e tinha outras síndromes que ainda não estava diagnosticada ainda, mas que você olhava para ela, você já via que ela tinha um aspecto sindrômico, mas que não sobreviveu. Não foi adiante, né? Então, assim, hoje mesmo, o que a gente lida muito é com a EB no Mato Grosso. Perfeito. E vamos comentar um pouquinho sobre o pé, mão, boca, pé, boca, mão. É uma doença infecciosa que é comumente, né? É que vem... Você tem muito acesso a essa... Te procuram para esse tipo de paciente ou não? Assim, porque laser terapia é uma ótima opção para esse tipo, né? Sim, de mão, pé. A laser terapia é ótima, só que eu falo assim, que pra mim chega só coisa grave. Não chega. Né? Os pacientes, né? Essas coisas facinhas, assim, porque a laser terapia a gente usa pra muita coisa. Rinite, sinusite, bronquite, asma, né? Que é algo que a gente consegue fazer a modulação inflamatória, vai ajudar muito essas crianças, mas para mim mesmo só chega coisa complicada, né? Muitas das vezes os pós-operatórios, principalmente de intestino, né? Muitas das vezes das deiscências chega bastante para mim também, com deiscência, com infecção, com fístulas, enfim, que a gente acaba tendo que dar esse suporte. Então, hoje, na pediatria, falando aqui da realidade de Cuiabá, a gente tem bastante crianças com lesões. Então, quando eu decidi focar nessa área, algumas pessoas falam assim, nossa, mas criança tem feridas? É uma área que ninguém pensa. Assim, gente, tem feridas. Quando você entra nessa área, você se assusta. Quantas crianças que está sem suporte? Não tem profissional capacitado, não tem profissionais que têm o conhecimento, a coragem, porque demanda do seu emocional, além do seu intelecto, você tem que ter um psicológico bem centrado, porque senão você não consegue fazer. Porque você precisa de um cuidado humanizado, você precisa ter um tempo ali com aquela criança, porque como eu disse anteriormente, ela não tem muita opção. A gente comentou até o momento de doenças raras, né, de doenças que acometem a derme, né, mas existe um outro também que é a questão de traumas, né, então traumas causam feridas, a gente sabe que água quente é muito comum, tem um primo que teve acidente doméstico quando a gente era muito novinho, queimou, eu tive mesmo contato com 2 crianças que tiveram acidente com animais domésticos, né, cachorro. Esses pacientes chegam até você também, que seria interessante, né, da parte de cuidado da ferida, porque estou levantando essa questão para você, porque quando eu tive recentemente uma assistência, uma criança que foi mordida por cachorro, muitos colegas até se estranharam porque que eu fechei a ferida cirurgicamente, né? E sendo que tinha cortado a boquinha da criança, tirou o dente, né? E ainda existe esse mito de que não pode fechar quando é mordedura de cachorro. E aí, por conta de infecções. Então, às vezes, a gente vê que é manejo mesmo no pós-operatório, ou alguma coisa assim, ou manejo intraoperatório, né? Que a gente tem que considerar tempo, infecção. Chega esses pacientes para você também, que seria uma abordagem interessante, né? Porque demanda laser terapia. Até a Kedma me auxiliou, mandando laser pra gente fazer na criança, lá pra tentar melhorar a cicatrização. A criança, graças a Deus, está super bem. Chega essa população pra você? Ou ainda não? Infelizmente, eu falo que infelizmente porque a população, ela não tem ainda esse olhar para o tratamento de feridas. Então, como eu falei, quando chega pra mim é porque nada resolveu. Então, muitas das vezes, essas mãezinhas, elas foram numa unidade, fizeram o básico, orientou e mandou para casa. Ou muitas das vezes, elas nem levam numa unidade de saúde. Aí, às vezes, por exemplo, queimaduras, né? Vai na pasta de dente, vai no café, né? Vai no hidratante. Aí sim, vai no chá. Se infeccionar, aí vai pro hospital.
Aí ele lembra de chamar. Aí, se lá não resolver, aí chega pra mim. Então, assim, é cultura. O que a gente vê muita cultura hoje na área de tratamento de feridas é: ferida tem que ficar aberta pra respirar. Entendeu? Que mais a gente mais escuta, né? É o que a gente mais escuta, infelizmente. E é o que acontece com as crianças. É só Então, pomadinha. essas coisas que a gente fala assim, é básica. Eu falo assim, isso é básico. Então, o básico não chega pra gente. Infelizmente, por conta do quê? Da falta de informação. Às vezes, não é nem da falta de informação dos pais, e sim dos profissionais. Então, hoje eu escuto isso de profissionais, orientando a ferida ficar aberta porque tem que respirar, não pode fechar porque vai abafar, né? Então, são coisas que vêm de profissionais. É como se fosse um luxo tratar a ferida. Você tratar com um profissional, fazer o procedimento que tem que ser feito, é como se fosse um luxo, né? Não trata como se fosse a necessidade, né? Para evitar uma complicação. Se todas as crianças de um pós-operatório imediato fossem assistidas no pós-operatório imediato, talvez diminuiriam um pouco as complicações, né? Não, sim, com certeza. Porque como essas pessoas não têm essas orientações, ela vai puxar, né? Que é normal. A gente tem uma cultura muito grande ainda de fitoterápicos, mas usados de uma forma empírica, né? E você não tem esse cuidado mais científico ali com essas feridas, com essas orientações. Então, se a gente for ver, em 2018 que saiu a nossa primeira resolução, que agora ela foi revogada e atualizada em 2025, dizendo que o enfermeiro, ele está apto para fazer a prescrição do curativo. Mas, na nossa graduação, eu formei em 2015, nós não aprendemos isso. Acho que até hoje ninguém aprende. Acho gente, que é o básico. hoje já está evoluindo, né, a questão do tratamento de feridas. Então, assim, se colocou uma responsabilidade no profissional, mas ele não foi capacitado. Perfeito. E nem o profissional se preocupou em capacitar. Então, as crenças dele que ele trouxe com a avó, com a mãe, né, ali, com o entorno dos profissionais que estão com ele, é o que ele vai passar para a família. Então, hoje, tem vezes que a gente oferece o tratamento com laser terapia nas crianças, e às vezes a mãezinha fala assim, mas o doutor não liberou, porque ele não conhece o laser. Acontece muito isso. Então, hoje, ainda, a palavra do médico, ela tem um peso muito grande, né? Principalmente ali no cuidado de tratamento de feridas em criança. Por mais que muitas das vezes as orientações não estão de acordo com a necessidade da criança, mas ela tem um peso muito grande. E muitas das vezes isso nos atrapalha a continuar o tratamento de uma criança ou a iniciar o tratamento de uma criança. Então, ela só vem pra gente quando nada que fizeram resolveram. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar um espaço, principalmente dentro das UTIs aqui em Cuiabá. Então, quando tem casos mais graves, eles me ligam, a gente vai lá, faz a avaliação. Hoje eu faço voluntário na Santa Casa e no pronto-socorro de Cuiabá. Pronto-socorro de Várzea Grande eu também vou lá, porque lá tem as piores lesões em crianças. E porque no município tem as tem. LPPs também, né? Porque o pessoal não sabe, não sei se as pessoas sabem, mas criança tem lesão por pressão também, né? Tem criança que tem paraplegia, né? E na maioria das vezes é negligenciada. Sim. Então, por exemplo, crianças também podem ter a úlcera de Kennedy, que é uma úlcera terminal. E que muitas das vezes é confundida com uma LPP. E aí o profissional está ali fazendo debridamento de uma lesão terminal, expondo mais aquela criança, diminuindo a qualidade de vida daquela criança. Então, saber olhar para aquela criança e ver que uma manchinha ali no bumbum, uma manchinha ali na panturrilha, pode indicar que aquela paciente, que aquela criança está entrando numa fase terminal, com uma falência de pele, sendo que a equipe ela poderia estar preparando ali a família para estar mais perto, mais próximo, ao invés de estar debridando, de estar expondo aquela criança sem necessidade, porque não consegue reconhecer e diferenciar uma coisa da outra. Então a gente vê que falta isso. A gente vai cair em outro tabu, né? Porque o pessoal acha que porque existe
que quem faz a pós de dermatologia, estomoterapia, é porque quer empreender, quer ser empreendedor. E que, na verdade, que a nossa própria resolução já traz, nós devemos ter esse conhecimento. Sim. E agora chegou, tá bom, você tem que ter, você vai fazer o curso, não é pra você empreender se você não quer empreender, mas é pra você poder dar assistência e ter qualidade no seu trabalho. E isso vai dar diferença dentro do exercício da sua profissão. Porque muitos não sabem, mas negligenciar, por exemplo, uma lesão por pressão. Ele acaba sendo uma lesão corporal, que isso... Você responde legalmente. Responde legalmente. Se a família quiser judicializar isso, vai judicializar. Né? Ainda mais um bebê, numa criança. Então, essas informações, elas estão chegando cada vez mais, né, Thaís, para as pessoas. A lesão por pressão na unidade de terapia intensiva está muito relacionada à qualidade dela, né? Sim. Hoje, se você tem um uma indicador UTI, de qualidade. se tem uma UTI que tem muitas lesões por pressão, provavelmente a assistência de cuidados é falha, né? Então a gente tem que lembrar disso. Não é simplesmente uma coisa assim, ele salvei a vida dele, né? O paciente precisou ficar entubado, ficou em estático, teve uma lesão por pressão, estubou, salvei a vida dele, vai para casa. Só que ele tá com uma lesão, às vezes tá com a pé em equino, né? Porque ele lesou o nervo também às vezes. Por falta de mobilização. Não existe vida após uma doença grave? Existe, né? Não, é tipo assim, salvei sua vida, agora o restante... Você que se vire, né? E isso piora um pouco lá, porque a criança não viveu ainda. E quando a gente esbarra em criança, é pior ainda. Porque ele não viveu ainda, né? Então agora ele vai viver com a sequela do mau cuidado ali na situação que ele estava, que ele não escolheu estar, né? Eu já fui chamado para avaliar um caso, acredito que foi um dos primeiros casos que eu e a Kedma tivemos em comum. Foi de grande repercussão, não lembro os nomes das crianças, mas as duas irmãs gêmeas afogaram, né? A gente foi chamado para avaliar a lesão por pressão no couro cabeludo, né? Que as crianças estavam com uma debilidade muito grande. Então, assim, tem que avaliar tudo, tem que ver todo o contexto da criança para evitar lesões, né? Criança também machuca com lesão por pressão, né? É que hoje a gente tem muitos dispositivos para prevenir lesão por pressão. Né? Ainda acho que acredito na pediatria tem, né, Thaís? Sim, não difere muito, né, do adulto para a criança em questão de dispositivo de prevenção. Mas eu, particularmente, quando eu chego e eu vejo aquela criança, tipo, enrolada numa placa de hidrocoloide, eu quero morrer. Por quê? Durante o banho, protege a placa de hidrocoloide? Não protege. Ela não é impermeável. Aí quando você tira depois de 7 dias, porque tem que ficar 7 dias, né? Porque senão o convênio não cobre, né? É glosado, enfim. Aí começa a levantar a bordinha, vai lá e põe esparadrapo, põe micropólio pra fixar por 7 dias. Aí quando tira aquela placa, já tem uma lesão instalada. Por conta da umidade. Eu já cansei de tirar a placa de hidrocoloide na cabeça da criança, em cima do cabelo da criança. Não teve nem o cuidado de fazer a tricotomia para colocar pelo menos, né? Então, qual que é o sentido? Aí você vê que a placa fica ali, roçando na cabeça da criança. O que já chegou bastante para mim, eu acho que isso deve chegar para você, por pique, que tem extravasamento de drogas vasoativas, né? Muita necrose. E na mãozinha, na cabeça. Esses dias teve um caso na cabeça, que eu acompanhei, por conta do extravasamento no pique mesmo. Isso é comum? Você pega bastante? É comum. Principalmente as crianças que vêm do interior, né? Porque na maioria das vezes elas começam a se agravar lá e só tá com um acesso periférico. E aí precisa entrar com drogas vasoativas, eles mandam a si mesmo chegando aqui que pegam acesso central. Então acontece bastante extravasamento e tem a necrose. Uma das dúvidas que sempre me perguntam é, em criança, como é que eu faço o debridamento? Né? Então, pela aquela questão da pele da criança ser mais fina, a gente sempre vai optar pelo debridamento conservador. Sempre. Eu quase nunca uso debridamento mecânico com bisturi. Então, o que eu dou preferência? Eu tenho uma necrose ali, eu vou dar preferência para os hidrogéis, para manter aquele meio úmido e eu fazer técnica de square ou técnica de cover naquele paciente para ir tirando aos poucos aquela necrose, para não expor muito aquele bebê, né? Muitas das vezes o bebê está acordado. Impossível você usar uma lâmina com aquele bebê para fazer o debridamento.
eu quero fazer um enzimático, tá? O que a gente tem disponível? Eu só tenho papaína 10%. Eu não vou usar na minha criança uma papaína 10%. Então usa colagenase, se é a que tiver. Então a gente tem que ter esse olhar a mais, sempre lembrar que a criança é sempre menos do que o adulto. Eu não vou tratar da mesma forma do que o adulto. O que você observa na papaína que não poderia na criança? Porque ela é muito... o debridamento é muito extremo. Você não tem um controle, né? Então, muitas das vezes, dependendo da região, ela causa mais danos do que benefícios. Então, às vezes, eles falam assim, mas eu vou colocar só nessa necrose. Mas aí vem com gases, esparrama tudo. Então, o gerenciamento é mais difícil. O gerenciamento, ele é muito mais difícil. Por isso que, então, hoje é que a gente tem se falado, a gente tá conversando agora, né, de usar mais a cura seca em criança, né, que é o curativo biológico aí da própria necrose, né? Como é que você utiliza? Quando que você sabe que você pode manter? A necrose de coagulação, Sim. só para as pessoas entenderem, né? Deixa a necrose de coagulação, não debrida e deixa evoluir por baixo. Se ela não tiver nenhum sinal de infecção. Se eu olho a pele, a área perilesional tá bonitinha, normocorada, sem edema, sem calor, sem rubor, sem nada, aí eu mantenho. Agora, se eu observo que eu tenho edema, tem calor, tem rubor, o paciente está sensível à dor, tem sinal de infecção, a prioridade é remover. Porque se eu não removo a infecção também, eu não consigo tratar e manejar ela. Então, a gente tem que ter esse olhar. Por isso que eu falo assim, que o importante, se você sabe avaliar, olhou a ferida, você consegue avaliar, diferenciar, você vai acertar na cobertura. Você vai acertar no gerenciamento daquela lesão. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, tanto da criança como no adulto, né? É esse olhar de avaliação, quando eu vou fazer ou não um procedimento. Agora, a criança, você tem que ter esse olhar obrigatoriamente, porque isso vai fazer diferença, vai diminuir o trauma dessa criança no tratamento de feridas. Então, hoje, por exemplo, eu não uso mais jaleco branco. Acabou minhas roupas brancas, porque eles associam muito o branco a algo traumático. Porque todas as vezes que chega alguém de branco é para segurar ele, para conter e fazer algo que ele não quer. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem explicação. É algo mais lúdico, né, para criança. É algo mais lúdico. E às vezes a pessoa fala assim, o que adianta eu explicar para ela? Ela não vai entender. Adianta sim. Ela vai entender. Ela vai saber que você vai mexer. Ela vai saber que vai doer. Eu não falo assim, não vai doer, não, é só uma picadinha, ou vai arder só um pouquinho, não. Eu sou muito realista com a criança, vai doer, tá? Mas a tia precisa fazer pra você melhorar e ir pra casa. Então, eu falo assim, que no primeiro curativo a gente é inimigo, né? Eles ficam bravos, chora, enfim. E no último a gente já é amigo, já vem no colo, já brinca, já chama de tia, já dá desenho. Eles esquecem rápido, né? Isso é interessante. Esquece se eles se sentirem seguros com você. Agora, se eles se sentirem invadidos por você, ou que você representa perigo para eles, representa dor para eles, a hora que ele te vê na porta, ele já começa a gritar. Simples assim. Então, o cuidado que a gente tem é o que vai diferenciar. E eles conseguem, muitas das vezes, durante o procedimento ali, já permitir você fazer. Por exemplo, essa criança que eu falei pra vocês, que me tocou bastante. Eu lembro que no dia eu tava fazendo curativo dela, ela falou assim, tia, para. Aí eu já esperei. Falei, o que foi, meu bem? Aí ela fez assim, um coraçãozinho. E falou assim, tira uma foto, tia. Eu quero dizer que eu te amo. No meio do curativo, ela toda aberta, sem pé. Eu chorei, gente. Não tem como não chorar. Mas eu enganei ela? Eu não. A tia vai fazer. Vai doer, eu sei que dói. Mas precisa para você ir para casa. Então, essas coisinhas que acontecem no meio de um procedimento é o que nos move a fazer diferença. Porque você está transformando uma vida. É uma vida que ainda tem muitas histórias para ser vivida, mas que pode ser marcada por um episódio. E você faz parte desse episódio. Um episódio triste. positivo, né? Que ela tenha algo bom do momento ruim para ser contado. Do momento ruim para ser contado. Então, essa é a diferença do tratamento de feridas em crianças. É um lúdico, você tem que ter paciência, você tem que trabalhar de uma forma
muito lúdica, lembrando que é uma criança, não é um adulto. Ela não tem opção. Se ela não quiser, vai ser feito. Se ela quiser, vai ser feito. Então, você tem que tornar isso menos traumático para essa criança. Esse é o nosso maior desafio. A gente tem muitas coisas para ser conversadas, né? Assim, é um mundo novo. Eu mexo com filho há muito tempo, mas criança não é minha realidade. Acho que se eu atendi umas 5 crianças, foi muito criança. Foram pouquíssimas crianças que eu atendi, assim, na clínica, sabe? Meu público mesmo é o adulto. Mas eu admiro quem gosta, que tem que ter todo esse manejo, essa paciência. A Thaís tem todo esse manejo, essa paciência. Thaís, foi muito bom essa conversa, né? E é importante as pessoas saberem que você existe, né? Que nós temos essa realidade. Não falo só em Cuiabá, no Mato Grosso, que eu sei que você vai dar esse suporte e dar esse suporte em todo o nosso estado, né? Sobre o cuidado, sobre como ajudar os outros profissionais a lidar com isso também, né? Porque você também trabalha com cursos também. E mudar essa realidade, ser mais uma sementinha plantada. E aos poucos, né, a gente conseguir mudar tudo isso. E qual que é a mensagem que você deixa aí para as famílias, para os profissionais que precisam de você? Procure ajuda. Qualquer tipo de feridas, procure ajuda. Eu falo assim, que às vezes a cultura que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, nem sempre vai nos ajudar em algumas situações. Não espere agravar essa lesão, não espere uma infecção, não espere ir para o hospital para procurar ajuda. Porque quando a gente trata desde o início, a evolução é muito rápida. A criança evolui muito rápido. De um dia por outro, você vê uma evolução assim surreal. Eu gosto de tratar a criança por causa disso, sabe? Não tem muitas doenças crônicas ali que impede. Então, você consegue ter uma evolução muito rápida. Então, sua criança queimou, caiu, teve um corte, procure um cuidado especializado. Não use qualquer coisa. Ou o vizinho falou, eu usei isso no meu filho, foi bom. Não quer dizer que pro seu vai ser. Né? Então, é um cuidado diferenciado e a gente está aí à disposição para estar dando todo esse suporte. E passa aí para nós seu telefone, seu Instagram, como que as pessoas podem te achar, onde você tá? Tá, eu tô no meu Instagram, Thaís Brito A. O telefone é o 65 996420842. E posso dar uma dica aqui? Pode. Na verdade, agora em novembro a gente vai fazer o primeiro curso de tratamento de feridas voltado para crianças. Legal. Porque a gente observou que tá tendo uma demanda muito grande. Eu sou uma só, né? Daqui a pouco eu vou ter um bebê e quem vai cuidar das minhas crianças? Eu preciso de alguém que vai dar esse suporte, não é verdade? É verdade. Então a gente vai ter esse curso, o primeiro curso aqui no estado de Mato Grosso. Voltado totalmente para enfermeiro, que gosta aí do furo. Tem as enfermeiras que trabalham com furo humanizado, que lidam também com crianças, né? Ou tem interesse, é mais uma oportunidade. Eu falo que hoje nós temos um leque de oportunidades, então, e de escolhas, né? Porque nós não ficamos ali só dentro da assistência hospitalar, mas fora também. E essas são as oportunidades que aparecem que a gente pode ser a diferença, né? Dentro do serviço. Muito obrigado, Thaís, pela participação, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre uma honra e precisando, estamos à disposição. A gente agradece. Até mais. Até mais, até o próximo.